Quanto eu ganhei trabalhando em um supermercado na Irlanda? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Indiara. A gente tem um canal aqui, né? Sou eu e Rafa, nós somos baianos e assim vai embora porque a gente começou a nossa jornada de intercâmbio lá na Irlanda e agora estamos com o estilo de vida de nômades digitais. Então se quiser conhecer um pouco mais da nossa história, dá uma maratonada aqui que tem muito conteúdo. Mas o assunto de hoje é quanto eu ganhei, né? Trabalhando no supermercado lá na Irlanda. Eu trabalhei na rede de supermercado Tesco, que é uma rede inglesa e tem vários países da Europa, inclusive aqui em Budapeste, que é onde a gente está atualmente. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo como era o trabalho em si, como eu consegui também. É um trabalho relativamente fácil de conseguir, como no Tesco e em outras redes de supermercado, como o Lidl, que também é muito famosa lá, e o Aldi. Bate nesses mercados, que agora o verão tá chegando na Irlanda e é uma época que eles precisam muito de pessoas para poder trabalhar. Então você vai nos mercados na área de Customer Service e entrega seu currículo. Vai que cola, espero que você ganhe um dinheirinho. Eu antes trabalhava no Starbucks fazendo café, mas lá eu não conseguia fazer muito dinheiro. Depois que eu fiquei mais de um ano lá, foi meu primeiro trabalho registrado, mas depois que a gente voltou ali da pandemia, o movimento estava muito fraco, então eram poucas horas. Pra quem não sabe, na Irlanda você pode trabalhar 20 horas como estudante, é o dinheiro que vai te ajudar a se manter lá. E no período do verão, por isso que eu falei pra você ficar ligado nesse período do verão, de junho a setembro e a 15 de dezembro a 15 de janeiro, o estudante pode estudar e trabalhar 40 horas semanais, independente do seu período de férias. A gente explica mais como conseguir um trabalho na Irlanda e tudo mais em um e-book gratuito, o link tá aqui na descrição, mas basicamente é isso. Algumas empresas vão seguir bem à risca, né? Você só vai trabalhar 20 horas fora desse período, né? Você vai só trabalhar 20 horas, mas outras acabam te dando um extrazinho ali por fora. Na minha época no Tesco, eu conseguia fazer vários extras, muitos mesmo. Quando eu tava de folga, meu chefe me ligava: Indy, bora trabalhar, Indy, bora trabalhar. E como a gente tava numa fase de juntar dinheiro, tanto eu como o Rafa, a gente arregaçou, trabalhando demais. Rafa também fez um vídeo falando quanto ele ganhou como segurança, que foi o último trabalho dele. E eu fiquei no Tesco nos últimos 10 meses lá da Irlanda. Uma vantagem que fazia eu ganhar um dinheirinho a mais lá também, que não era o mesmo caso do Starbucks, que era meu trabalho anterior, é que aos domingos e feriados eu ganhava 16 euros por hora. What? E desde que eu entrei lá, gente, eu não tive nenhum domingo, nenhum final de semana, porque era o final de semana onde tinha mais movimento. Então, sábado, geralmente eu trabalhava de 1 às 10, que era o valor normal, a hora era R$10,90 na minha época. Eu acredito que agora aumentou um pouquinho, porque a hora mínima na Irlanda aumentou nesse ano de 2022. E aos domingos eu ganhava 16 euros a hora. Então assim, tinha domingo que eu queria estar de folga, tinha. Mas era o dia que eu ganhava mais dinheiro, porque eu trabalhava de 10 às 8, ou seja, 10 horas ali seguidas, né? Tanto no sábado como no domingo. Então, domingo era o dia que eu ganhava mais dinheiro. E isso ajudava também, mesmo que eu fizesse só 20 horas por semana, que eu acredito que em 10 meses lá, na minha época, eu só fiz duas semanas assim pra fazer 20 horas fechadinhas. O resto foi tudo fazendo extra vez ou outra. Mesmo trabalhando 20 horas, eu ganhava um pouco mais do que eu ganhava no Starbucks e o mercado era muito próximo da minha casa. Com as horas extras, né, geralmente eu fazia 30 horas semanais. E isso dava em média 350 euros por semana. Era geralmente essa média que eu me baseava. Eu tentava não passar das 40 horas. Porque quando passa das 40 horas, o governo taxa muito mais em cima ali do seu payslip, né? Que é o seu pagamento, é como chama o contra-cheque lá na Irlanda. A gente aproveitava muito, eu falo a gente que nessa época eu trabalhava muito com minha amiga Bruna, que foi quem me indicou. A gente trabalhava muito no final de semana. E aí no payslip, se você passasse 40 horas, não compensava. Era meio que um dia que você trabalhava para pagar imposto. Mas você ficando dentro do limite das 40 horas, né, que era o permitido, no período do verão, por exemplo, do Natal, eu lembro que eu trabalhei no Natal, trabalhei na noite do Natal, dia 24, no Réveillon, no dia 31, então é pauleira. Eles geralmente descontavam uns 50 euros por semana, eu recebia por semana, toda quinta-feira, tá? Então a média, eu fazendo 30, 35 horas, dava 350 euros. Eu fiz as contas aqui pra poder me basear, né, quanto eu ganhava. Ai, gente, esse lance de ganhar dinheiro toda semana, tinha meses, um mês bom, época do verão e de você trabalhar muito, não recusar. Tinha semana que eu só tinha uma folga. E era um trabalho que era muito exaustivo fisicamente, porque eu ficava em pé o tempo todo.
tinha 1 hora de pausa ali se eu tivesse um shift, né, uma jornada de mais de 8 horas, aí eu tinha 1 hora de pausa, mas era pauleira. Se eu trabalhasse 10 horas, né, normal, se eu fizesse só 20 horas por semana, eu trabalhasse 10 horas no meio da semana, com o valor de R$10,90, dava 109 euros. Só que aí tem um domingo, como eu falei pra vocês, todo domingo eu trabalhava. Então só no domingo eu fazia 160 euros. Então se eu trabalhasse só 20 horas, eu ganhava 269 euros por semana. Geralmente quando você trabalha só 20 horas, o governo não desconta quase nada, coisa de 5, 10 euros. Quando eu trabalhava 35 horas por semana, mais ou menos, e aí eu fazia assim 25 horas durante a semana, de segunda a sábado, e no domingo ganhava 16 horas. Se eu fizesse nesse esquema, dava 432 euros e 50 centavos. Esses eram os valores que eu ganhava se eu fizesse 35 horas. Se eu fizesse 40 horas fechadinha, né? Uma semana que eu fiz 40 horas fechadinha, era uma semana que eu ficava feliz, porque eu sabia que era dinheiro do bolso. Dava 327 euros, né? As 30 horas durante a semana, dava 327 euros, mais 160 euros do domingo. Então, no total, quando eu fazia 40 horas, dava em torno de 487 euros. Isso, o governo descontava 30, 40, dependia da semana. Então ficava ali um pouco mais de 420 euros já com desconto. Eu tô falando pra vocês no valor bruto, porque o desconto, a taxa do governo, ela ia oscilando a cada semana. Numa semana de feriado, eu ganhava muito bem. O que acontece? Na Irlanda e um monte de países da Europa também, eu vi que em Budapeste é assim, na Inglaterra também. Quando tem um feriado durante a semana, automaticamente é jogado pra segunda-feira, que é o que eles chamam de bank holiday, né? Ele joga pra segunda-feira. Então, dia de feriado e dia de domingo eu ganhava 16 euros. E na Irlanda, todo feriado caía dia de segunda. Então, eu trabalhava sábado, domingo, segunda e a semana, né? E fazia 40 horas. Só que aí eram 2 dias, né? O domingo e a segunda, que eu trabalhava de 10 às 8 e ganhava 160 euros por cada dia. Então, só nesses 2 dias, se eu trabalhasse só domingo e segunda, de 10 às 8, eu já ganhava 320 euros. 160 mais 160, 320 euros. Só isso. Mas aí, se aí durante a semana eu fizesse mais 20 horas, porque só no domingo e na segunda eu matava 20 horas ali. Então essas 20 horas já eram, né, eu já recebia mais por elas. E aí se eu fizesse mais 20 horas para completar a semana, para 40 horas, eu ganhava 538 euros. Eu sou rica! Essa época era uma época que eu amava. Quando tinha feriado. Eu lembro que na Páscoa, porque na Páscoa a gente ganhava 16 euros pela Sexta-feira Santa, pelo domingo de Páscoa e pela segunda do Bank Holiday, porque a Sexta-feira Santa ela é meio que tipo assim, fica um feriado, mas não fecha tudo. Aí na segunda-feira tem o feriado de novo da Páscoa, porque na sexta-feira era feriado e o domingo de Páscoa era domingo, era um feriado, mas aí tinha de novo um feriado na segunda-feira. Então essa semana eu fazia quase 600 euros. E aí, quanto mais horas você faz, desconta um pouco mais. Então, esses valores que eu te passei são os valores que eu ganhava semanalmente, que ia em média de 350 euros a 450 euros. Vez ou outra tinha esse feriadão aí que eu pegava mais de 500 euros. Mas você contando, né? Eu recebia toda quinta-feira. Quanto é que você ganhava no mês, Indy? Se você contar, por exemplo, 420, vou botar 420 aqui vezes 4, dava 1.680. Se fosse uma semana ruinzinha, 350 vezes 4, né, no mês, eu ganhava em torno, uma média, de 1.400 a 1.600 euros por mês trabalhando em um supermercado na Irlanda. Isso, gente, nessa época, né, a gente tinha um estúdio que era barato, considerando a atual situação de acomodação. Eu tirava 425 euros para pagar aluguel, algumas despesas ali do mês, então eu sempre tentava economizar pelo menos metade do meu salário, tanto eu quanto o Rafa, porque a gente estava muito ali no pique de guardar grana. Hoje, qual é a pergunta de hoje, né? Eu vejo a galera falando: Indy, eu trabalhando 20 horas, eu consigo me manter? Provavelmente, eu acho que na atual situação em que o aluguel tá muito mais caro, você teria que fazer um trabalho de 20 horas, se esse trabalho não te der extra. Por exemplo, hoje no Tesco não tá dando mais extra, fora do período do verão. Acabou que foi denunciado, enfim, não tá podendo mais. E aí você tem que fazer um outro extra. Por exemplo, essa amiga minha que continua trabalhando lá, que trabalhou comigo, hoje ela faz 20 horas no Tesco e faz um extra de cleaner, né? Fazendo faxina. E aí consegue juntar ali pelo menos 30 horas semanais, um valor para poder se manter, porque o aluguel hoje tá muito mais caro. Eu acredito que hoje, no mínimo do mínimo, você sozinho paga 600 euros de aluguel. Então, pra juntar grana pra renovar,
pro futuro depois da Irlanda, é importante que você consiga manter uma média de 40 horas semanais. Você pode ter um trabalho que seja registrado, que vão pegar o seu PPS, que é como se fosse o CPF, a mesma ideia do CPF no Brasil. E outro, cash hand, que a pessoa vai te pagar ali em dinheiro, não tá nada registrado. Enfim, a gente explica mais como é que funciona essas regrinhas no e-book que eu te falei lá no início do vídeo. Se você ainda não baixou ele, baixa aqui, tá na descrição do vídeo. Mas eu espero que você possa ter entendido como é que funciona, né? Uma coisa bacana de ter trabalhado no texto é que eu tinha um cartãozinho de desconto de 10%, que era o Club Card. Eu tinha 10% de desconto em todas as minhas compras. Em períodos de datas comemorativas, eles colocavam 20% de desconto, como no Natal, na Páscoa, etc. E por isso também dava pra economizar bastante no meu custo de vida, né? Porque as coisas lá já eram meio baratas, e aí eu tinha esse desconto. Então, vamos lá, finalizando o vídeo. Se eu ganhava entre 1.400 a 1.600 euros, eu vou contar o por baixo, 1.400 euros. E aí a média que eu tinha de gastos no mês era de 800 euros, no máximo 900 euros. Então eu sempre tentava guardar por mês de 500 a 600 euros. Em um mês bom eu conseguia guardar mais, mas eu tô falando de uma média ali padrão, era de 500 a 600 euros que eu guardava todo mês. Rafa também colocava mais que isso, porque ele ganhava um pouco mais do que eu, mas era o mínimo. Então tinha meses que saía mais, meses que ficava nesse limite aí de 500 euros por mês. Espero que você consiga um trabalho bem bacana na Irlanda, seja no mercado ou seja em outro que te pague muito bem, pois você merece. Foque em estudar também o inglês para conseguir trabalhos melhores no decorrer da sua jornada na Irlanda. E deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, deixa seu like também, compartilha, né, com alguém que está se planejando para ir para Irlanda. Um cheiro pra você, boa sorte na jornada e se vai embora!